Olá, e começamos mais um podcast do Board. Eu quero agradecer a sua presença de estar aqui nesse canal de empreendedorismo, onde nós vamos falar aqui com empresários, empreendedores ou até profissionais que podem te ajudar no seu trabalho, até mesmo na função que você pretende, almeja, né, abrir um negócio. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, já vou te apresentar ela. Quero falar dos nossos patrocinadores e principalmente apoiadores. Hoje nós estamos aqui com a Nipoflex trazendo aqui uma jarra onde ela traz uma purificação de água de uma forma tão simples que traz uma água mais alcalina. Temos a Borges Consultoria, onde eu sou o CEO da empresa, onde nós temos vários trabalhos, a nossa especialidade é gestão financeira e melhorar o seu negócio, ou seja, o que você precisar dentro da empresa, temos contabilidade, consultoria e alguns outros serviços. Seguralta.cuiabá também traz seguro, previdência e plano de saúde, é uma franquia que nós estamos aqui também representando em Cuiabá. E também os nossos apoiadores Goebel Media, que traz o sistema de marketing digital e outros serviços, até mesmo o impulsionamento nas redes sociais e nas plataformas. E temos aqui também com a nossa convidada, primeiramente agradecer a presença, a Elvis, que veio realmente falar um pouquinho da história dela, trazer um pouco do case de sucesso, né? Uma advogada que está aí no mercado aí com a experiência que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas eu vou deixar para você, Elvis, se apresentar, né? Falar onde te encontrar para a gente seguir nesse bate-papo. Primeiramente, mais uma vez, obrigado por estar conosco. Olá, André. Obrigada também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa mesa. Elvis Coutinho, é meu Instagram. Eu sou advogada e gosto de ajudar empresários a encontrar soluções e tomar decisões seguras que impactam as relações de trabalho entre os seus negócios e os seus empregados. E assim, ó, quero que você nos acompanhe. Como eu conheci ela, você vê o poder do network, né? Nós estávamos no network da OAB, né? Fez o network do IMAN, que estava ali, um network de advogados, né? Com várias estratégias, né? Mas assim, e esse network nos trouxe até aqui. E se você não está participando de um network ou de um grupo, se cadastre, busque realmente conectar com mais pessoas, porque hoje nós estamos com um especialista na área jurídica de trabalho, né? Porque é o seguinte, a gente aqui trouxe vários empresários, Elvis, e não trouxemos nenhum advogado, né? E a gente tem aquela coisa, né? Advogado é para resolver problema ou não? Porque assim, a gente tem aquela prática do mercado, né? Eu chamo advogado quando o negócio explode. Mas qual é a percepção que você pode trazer para a nossa audiência? Que tipo assim, é só nessa hora que eu chamo advogado? É aquela história, né? É mais barato prevenir ou remediar, né? Isso. Então há uma cultura, um consciente coletivo no sentido de chamar o advogado depois que já existe uma ação. Vou falar da minha área, sim, né? Sim. A área trabalhista, voltada para empresários, para empregadores. Existe um consciente coletivo de Deus que me livre, um advogado, tomara que eu não precise, é assim que as pessoas pensam, né? E chamam esse advogado depois que já recebe uma notificação de uma ação trabalhista. E isso é muito impactante. Uma ação trabalhista pode ser reduzida, resumida, tá? Reduzir prejuízo, mas às vezes não. Uma ação trabalhista pode implicar no prejuízo de um ano, às vezes até de um negócio inteiro, né? E existe a possibilidade de atuarmos, nós, advogados trabalhistas, atuarmos de forma preventiva dentro da empresa, partindo de pontos muito comuns, pontos muito simples, né? Até situações mais complexas de doença do trabalho, acidente de trabalho, prevenção nesse sentido. Mas também a prevenção no sentido de evitar conflitos, né? E aí a gente tem vários mecanismos possíveis de serem aplicados de acordo com a realidade de uma empresa, para prevenir conflitos, evitar conflitos, prevenir e evitar que eles cheguem na Justiça do Trabalho. E prevenir e evitar que vire uma ação trabalhista. Essa é cara. Uma defesa trabalhista pode ser cara também. E a atuação preventiva de um advogado, não necessariamente. Sim. Né? Como você disse, né? Fica mais barato eu prevenir, né? Porque uma ação trabalhista, hoje, a prática do mercado, né? Joga tudo
que tem e não tem, porque o juiz tem. vai dar um valor que pelo menos salva alguma coisa, né? Porque o outro lado, né, o advogado que está ali na defesa dessa pessoa, esse funcionário, esse colaborador, ele vai jogar números, né? E aí é a hora que, se você não tem documento, você não preveniu, né? Infelizmente. Isso, essa questão do documento é sensível, né? Porque assim, inchar a ação trabalhista, como se fazia até 2017, já não é mais tão possível, porque com a reforma trabalhista de 2017, houve uma tentativa de se responsabilizar esse tipo de atitude. Então, não é mais tão assim de inchar. As ações trabalhistas não são mais tão inchadas. Sim. Né? Mas, muitas vezes, o que a gente vê do outro lado é um patrão, é um empregador que tem razão. Só que o ônus da prova, na maioria das vezes, a prova, se eu quero dizer a prova, sim, na maioria das vezes é dele. E a prova de um empresário é uma prova documental. É documental, não então, tem o empresário como. tem que despertar essa consciência de que a empresa dele precisa ser minimamente organizada. O que isso significa? Ele tem que ter um rol de documentos dentro da sua empresa que lhe garantem, a hora que ele for acionado por algo, ele chegar lá e falar, não, mas não é bem assim. Olha aqui, eu trabalhei dessa forma, eu informei, eu comuniquei, eu treinei, né? Então isso faz toda a diferença no resultado de uma ação trabalhista. Mesmo essa atuação preventiva, se ainda assim ela não for eficiente a ponto de evitar uma ação trabalhista, o fato de o empregador ter toda essa documentação organizada faz toda a diferença no resultado da ação trabalhista. E fica até mais leve, né? Um exemplo, você entrar, eu fico pensando, tanto você como a representante da empresa, né, a advogada ali, sim, ter toda a documentação, você já entra diferente, né? Você já, tipo assim, não, existe fatos e relatos, né? Mas eu tenho tudo relatado aqui, tem documento, é diferente. Exatamente. Senão você fica refém, né, da acusação, porque você não tem como provar. Isso. E sem documento não tem prova, né? Aí você fica ali tendo que fazer manobras que às vezes não são efetivas, e hoje o juiz, eu até participei indiretamente, e tipo assim, não foi indiretamente, quer dizer, foi diretamente numa ação. Teve uma funcionária que entrou numa ação com a nossa empresa e ela tomou uma canetada de R$ 1.600. Viu? Ou seja, ela criou uma situação que não existia, né? Até agradecer a nossa advogada, que a gente não pode falar quem, mas realmente teve sucesso na ação, porque ela trouxe toda uma mentalidade para iludir realmente o juiz de algo que não existia e não acontecia. Então, a lei ajudou, né, depois dessa reforma, só que mesmo assim a gente tem que ter documento, né, e dá trabalho. Se você ainda não passou por isso, porque assim, você vai ter que montar essa documentação, né, organizar ela se não tiver organizada. Então, assim, você vai ter que se defender e colocar tudo que você tem, né? Então, se pegar, imagina se você não tem nada. Se tem, você vai ter que desarquivar e colocar tudo, fazer ação, né? Mas quando está tudo organizado é muito mais fácil. Mas vamos entrar no principal assunto. Elvis, por que, primeiro, área jurídica? Por que você interessou pela área jurídica? Não tenho resposta para essa pergunta. Acho que eu sempre quis, desde que eu me entendo por gente. Eu já quis ser presidente do Brasil, mas olha além aí disso, eu desde menina, eu queria ser juíza. E eu tentei por um bom tempo, inclusive. Estudei para a magistratura do trabalho por um bom tempo. Isso até me deu bastante bagagem técnica, né? Mas eu sempre quis ser da área. E depois que eu me formei, acabei indo para a advocacia, advoguei, né, desde sempre. Chegou um determinado momento, especificamente quando o concurso da magistratura para a Justiça do Trabalho se tornou um concurso único. O pessoal que é concurseiro aí sabe, teve um ano que era por regiões e de repente mudou a lei, era um concurso no Brasil inteiro para todas as regiões. Aí eu falei, não, agora chega. Chega, eu cansei. Aí eu parei de prestar concurso e foquei só na advocacia mesmo. E você já iniciou na área do trabalho ou você começou a entender cada uma para depois chegar na área trabalhista? Não, eu eu fui generalista por 15 anos. Como eu advoguei no interior, e no interior o natural é a gente fazer de tudo, né? Primeiro que não tem muita opção até para o próprio cliente, né? Sim, tem disso. Então lá não tem tanto, não é um lugar onde tenha tantas causas complexas. Então no interior eu atuei em um escritório de uma advogada por 8 anos e depois eu abri meu próprio escritório.
E aí atuei mais 7 anos. Aí trabalhei na área de direito penal, trabalhei com direito público e direito civil e direito trabalhista, né? E aí depois que eu voltei, que eu vim para Cuiabá, eu foquei só na área trabalhista. Aqui sim, especialidade O que mesmo. te moveu a estar na área trabalhista? Que você fala assim, não, é aqui, é o dinheiro, a facilidade de entendimento de fazer as peças ou é a conexão com pessoas? O que te trouxe a se ficar nessa área? Inicialmente foi uma oportunidade mesmo de mercado, porque Certo. onde eu estava não tinha advogados que gostavam de fazer. Uhum. Então, inicialmente foi isso. Na Justiça do Trabalho eu tive contato, acredite, eu tive contato com juízes que me tocaram. Eu passei a admirar o direito do trabalho e a justiça do trabalho através de juízes que me Olha que tocaram. legal. Foi que eu quis ser juíza, Sim. né? Então aí por uma questão de especialidade técnica mesmo, de fui Aham. estudando. E é uma área que eu gosto de atuar porque eu tenho a impressão que eu consigo resolver problemas. É diferente, por exemplo, da área de família. Sim. O advogado tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque muitas vezes quem está envolvido naquele conflito, ele não tem noção, ele não tem consciência de que o processo não vai resolver o problema, É. né? E, por exemplo, na área da família, que é uma área que eu atuei por bastante tempo. E na área da justiça do trabalho, eu percebo que eu posso resolver problemas, que é algo que me move. Eu gosto de entrega. Entendi. Na justiça do trabalho, sobretudo nessa parte do consultivo e na parte do preventivo, eu tenho plena convicção de que eu tenho condições de entregar. Entregar o que, Elvis? Orientação para o empresário tirar mais um problema da mesa e cuidar do faturamento Sim. dele. É isso. Deixa que eu cuido das suas relações de trabalho, eu vou te ajudar a tomar a decisão para resolver esse problema, vou te ajudar a te orientar para evitar esse tipo de conflito e entregar resultados. Certo. Mas assim, dentro dessa área tem dois lados, né? Tem um lado empresarial e tem um lado do empregado. E por Sim. que o lado empresarial? Eu acho que isso, eu tenho uma veia, né, empreendedora. Eu sou filha de Legal. comerciante e eu acabo olhando as coisas sob esse ponto de vista. Sabe quando você olha um problema e já pensa na solução dele? Sim. É assim que eu penso, é assim que eu funciono. Eu já penso como resolver pelo lado do empresário. Eu não penso muitas vezes como Legal. resolver pelo lado do reclamante. E uma das vantagens, né, que eu vejo, porque o lado do empregado, do empresário, quer dizer, ele trabalha mais documental, né? Então, assim, ele não fica criando situações, tem que ser dentro da regra. E o outro lado, às vezes, você cria situações, é diferente, né? Porque o funcionário, o empregado, ele conta uma historinha que às vezes não é real. Só que o advogado está comprando o que ele está ouvindo, né? Sim. Enquanto o empresário, não, você trabalha com documentos, né? Você trabalha com... Bom, vamos mais a fundo então. Todas as relações, elas têm motivações que são pessoais. Sim, Então, às vezes, a falta de uma comunicação assertiva e clara entre um patrão e um empregado gera um conflito. sim, Como advogada de empresários, eu consigo prevenir isso. entendi. Às vezes, a falta de alinhamento de expectativas. Eu estou falando bonitinho assim, mas eu estou falando, agora eu vou falar claramente. A falta de um contrato de trabalho claro, aonde esteja claro ali que o João, João, a empresa XYZ está contratando você para fazer a limpeza, fazer o café e manter a sala de reunião organizada. Na hora do almoço, se você tiver uma brecha, se a gente precisar de você, eu vou pedir para você cuidar da garagem. Isso está claro desde o início do contrato? Isso está definido no contrato? A hora que eu for pedir para o João, na hora do almoço dele, cuidar da garagem, ele vai, porque isso está claro desde o início. Agora vamos apertar um pouquinho a Elvis, hein? Tudo tem que estar no contrato? Quanto mais específico for esse contrato, nem quando as empresas permitem isso, porque às vezes as funções são muito bem determinadas, tudo tem que estar no contrato. Um supermercado, a pessoa faz o pacote, ele leva o carrinho até o carro e essas são as duas funções dele. Mas ele pode, eventualmente, auxiliar no stop ou numa reposição. São 4 funções. Se a gente estiver prevendo isso de forma clara no contrato e o empregado está de acordo com isso, nós temos um contrato válido. Entendi. Pronto. Porque hoje é muito comum o acúmulo de funções, né?
Se a gente Que é uma tiver tese isso, que o pessoal usa, né? Então, se a gente tiver isso claro, não vai se falar em desvio de função ou acúmulo de função. Nesse caso específico aqui que eu mencionei, da pessoa Sim. que está fazendo o serviço geral, que é o primeiro caso, ou do segundo caso de alguém que está trabalhando no mercado, a gente reduz a possibilidade de um Sim. descontentamento. Uhum. Eu não estou falando de alguém que faz duas coisas completamente distintas, veja Sim, bem, sim. né? Mas estão na mesma linha, na mesma esfera horizontal ali, horizontalmente falando, estão na mesma esfera de atribuições. Então, nesse caso, se o contrato estiver claro, se as expectativas estiverem alinhadas, a gente evita um conflito, evita uma insatisfação, evita uma ação trabalhista. Eu estou falando de evitar, né, mesmo, e não de se defender. Prevenir, né? Prevenir. Mas vamos aproveitar que nós estamos com a doutora na mão aqui, vamos puxar ela aí que vai te ajudar. Doutora, é o seguinte, eu fazer uma ordem de serviço descritiva e um contrato, um ajuda o outro ou não? Um exemplo, resumindo para você que está nos acompanhando. O contrato está lá, né? O contrato é a pessoa tal, mas aí o descritivo está na ordem de serviço, né? Como que ela tem que fazer? Isso é um anexo do contrato ou não serve? Vai ser um anexo e vai servir se aquela ordem de serviço estiver determinando funções previamente estabelecidas e combinadas naquele contrato. Senão ela vai servir contra, né? Sim. Então tem que estar, na verdade assim, tem que ser os dois meio que unidos, alinhados, né? Ali pode ser o descritivo da função, mas tem que estar a função no contrato. Exatamente. Senão, você está fazendo uma ordem de serviço de outra função. Entendi. Pode ser um acúmulo, pode ser um desvio, ou não, vai depender de cada caso. Certo. Você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com a Elvis, advogada trabalhista, especialista na área que te ajuda a evitar problema e ainda ganhar mais dinheiro. E ela está trazendo alguns cases aqui, se você ainda não acompanhou, volta lá e encaminha também para aqueles empresários que às vezes têm alguma dúvida, né? Quando contratar um advogado, o advogado é só na hora que chega uma cartinha que ninguém quer receber, chama-se intimação, e a doutora está nos trazendo aqui vários cases de como prevenir, que fica mais barato, né? Porque às vezes você só fica aí remediando, apagando incêndio. Então você que é empresário, acompanha esse podcast que ele pode te ajudar. Ela já falou aqui de alguns assuntos específicos, principalmente no contrato, que é a primeira, digamos assim, o primeiro documento que um colaborador inicia na empresa, né? Então hoje, normalmente, ele faz um exame admissional e aí depois ele faz a assinatura do contrato. Então esse contrato, basicamente, é a galinha dos ovos de ouro, né? Então ali que tem que estar bem detalhado e às vezes eu tenho até clientes aqui na consultoria, na contabilidade. Nós temos, doutor, um contrato base de sistema. Eu falo para o meu cliente, isso aqui é um contrato base, ele só vai falar o básico, mas ele não é um contrato que tem termos jurídicos, né? Então, essa assessoria realmente é um especialista que faz. E o pessoal fala, não, manda o contrato, não, mas esse aí tá bom, né? E aí a gente já fala, isso aqui é base, né? Então, ali não tem todos os termos. Inclusive, a gente falou antes um pouquinho. E tem muitos empresários que andam reclamando, doutora, de uso de celular. Meu funcionário está usando muito celular e não está rendendo. O que eu devo fazer? Você, como advogada, fazendo uma consultoria para esse empresário, qual que é a dica de como evitar ou até mesmo como solucionar isso? Olha, comunicação é tudo, né? Mas a gente não está falando de Instagram, de empregado que fica ali rodando o feed, né? Gerando prejuízo em questão de produtividade. Mas a comunicação, quero dizer, é entre o empregador, o patrão e o empregado. Nesse caso, se no contrato, é possível no contrato já reger uma cláusula específica com relação à limitação de uso de celular naquela atividade, né? Se no contrato não houver algo nesse sentido, faz-se um aditivo. Ou ainda é possível fazer uma política interna da empresa, um comunicado, né? Traz um alinhamento dessa comunicação com o empregado, oferta para ele a possibilidade dele se comunicar em situações de urgência com o número da empresa, fornece para ele um celular da empresa, que é esse número que ele vai fornecer para familiares, filho, pai, mãe, em caso de mensagem de urgência, né, entra em contato. E ele não usa o celular durante o horário de trabalho.
Isso aí muitas empresas vêm aderindo a essa situação porque atrapalha a produtividade. Sim. E existem atividades que isso gera até um risco para a empresa. Às vezes um risco para a saúde do trabalhador, um risco para o resultado daquilo que está sendo desenvolvido, né? A falta de atenção. Sim. Então, mas isso tem que ser documentado. Por quê? Eu tive uma situação prática recentemente, que o empregador que gerou um prejuízo, o uso do celular gerou um prejuízo dentro do processo, né, de produção, e ele queria mandar embora a empregada por justa causa, porque ela sabia e porque gerou um prejuízo. Eu falei, mas veja, ela sabia, mas está documentado? Como que está esse processo interno? Ah, na verdade não está. Falei, vamos correr esse risco? Sim. Vale a pena correr esse risco? A decisão é sempre do empregador. Sim. A gente define as coisas estrategicamente. Para você, vale a pena correr esse risco? Não, tá. Conversou com ela, ótimo, conversou. Vamos fazer um regimento interno e vamos documentar isso? Então, naquele caso, a gente aplicou apenas uma advertência por escrito e partimos já para a organização documental dessa empresa para as coisas ficarem mais claras. Num segundo momento, tem documento, tá todo mundo, a empregada sabe disso, aí a gente tem uma perna forte para sustentar uma justa causa, que é algo que precisa estar bem documentado, né? Mas vamos sair um pouquinho desse assunto tenso, né? E vamos entrar agora um pouco na área pessoal da Elvis, né? É a única advogada da família? Sou a única advogada da família. Melhor ainda, vamos aprofundar isso. Depois de formada, você virou uma consultora jurídica ou não? Porque muitos na minha família é assim, né? Quando tem um médico, Isso, quando tem um consultor, eu abri um negócio, o que você acha? Dá dinheiro, não dá dinheiro? Dá vontade de falar assim, manda o Pix, que a gente conversa, né? Mas aí, por educação, né, você dá uma desviada. Como é que é isso na sua família? Como todas as famílias só mudam de endereço, né? Sim, a gente vira uma consultora. Se a minha mãe, por exemplo, não faz nada sem antes conversar comigo. Tá tudo certo, o contador fez tudo certo. Não, mas eu não vou fazer nada sem conversar com a Elvis antes. Maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas eu não gosto de atuar profissionalmente junto à família. É pesado, é preocupante e isso tem um custo emocional, né? Eu sou muito exigente comigo mesma, então eu não quero perder. E se eu perder, eu fico bem chateada. Então, sempre que possível, eu falo, olha, hoje que eu estou mesmo na área trabalhista, empresarial, tá muito simples. Eu falo, olha, essa não é a minha área. Execução fiscal, problema não é a minha. Consumidor, olha, eu não estou fazendo isso, mas eu vou te indicar um advogado bom se tiver, né? Quando a gente conhece. Mas eu evito. É porque é aquele negócio, né? Primeiro que existe o apego emocional, né? Familiar, então começa a misturar tudo e pode não dar bom, né? Tem um custo, né? Vai ter o custo, mas assim, normalmente os profissionais, né, habilitados da família, ele tem uma consultoria eterna se deixar, né? E aí às vezes você vai ter que falar não, né? Às vezes sabe. Porque até o próprio cliente, esses dias eu estava numa reunião com a colega, a gente conversou, tal, ela falou, não, eu estou precisando fazer isso, eu falei, não, legal, tal. Entendi a situação dela, ela falou, não, vamos marcar uma reunião, eu falei, vamos, eu chamei ela para fazer uma reunião, o que você acha de eu fazer isso? Aí eu falei assim, agora eu vou ter que, né, puxar a régua, né, então assim, a partir de agora, você vai ter que entrar no serviço, porque senão a gente fica fazendo consultoria 0800. Todo mundo quer consultar, todo mundo quer resolver o problema, mas ninguém quer pagar para isso, né? E nós temos um custo, né, doutora? Tem anos de experiência para isso, mas assim, o cliente às vezes ele, como se diz, ele vai levando, às vezes a gente que precisa puxar, né? De trazer o cliente realmente, isso é um serviço. Porque senão a gente fica na consultoria 0800 eterna, né? Mas falando de processo, você trouxe um ponto importante. Como prevenir um conflito? Porque é algo que quem mexe com pessoas é inevitável ter conflito, né? O ser humano, primeiro ele é emocional, depois ele transforma isso num comportamento. E aí ele não sabe nem por que ele está fazendo, é automático e gera um conflito, né? Porque eu tenho um entendimento, você outro e a gente vai se estranhar. Como prevenir isso na sua área? Eu acho que
a gente acaba caindo mesmo, a gente vai puxando, e na essência a gente vai entrar naquilo que a gente veio conversando antes, né? No comportamento. Sim. Né? Então, o que a gente tem de expressão desse comportamento é comunicação. A primeira coisa que eu faço, que já fiz várias vezes, para alinhar uma consultoria de um problema, foi a forma como aquele empregador ia se comportar naquele conflito. Né? Primeira coisa, é postura de líder. Você é líder, o dono do negócio, ele é líder, ele tem que se comportar como tal. Sim. E não se deixar levar, né, pelo comportamento do empregado. É ele quem tem que conduzir isso. Então, vai aí um nível de consciência que às vezes a gente consegue atingir dentro de junto com uma pessoa que é empregador, né? E muitas vezes, e a segunda situação, a segunda expressão dessa liderança, comunicação. A comunicação respeitosa, ela evita muitos conflitos. É uma advogada trabalhista falando óbvio. O óbvio muitas vezes Sim. precisa ser dito. Não, tem que ser dito, tem que ser feito, né? Tem que ser seguido. A forma como... Isso é pesquisa, eu não estou inventando, mas já estudaram isso. A forma como um empregador faz a dispensa do empregado, faz a demissão do empregado, define muitas vezes se dali vai sair uma ação trabalhista ou não. Sim. Então, como prevenir conflitos? A gente parte desse ponto aí inicial mesmo de comportamento e comunicação. Existem situações que não é possível você prevenir. Não é possível você evitar, perdão. Sim. Mas você previne um resultado desastroso. Uma ação cara, né? Uma briga interminável, né? Porque, ao fim e ao cabo, a relação trabalhista dentro de uma empresa, ela é um acessório. Sim. Ele não é o foco principal daquele dono do negócio. Então, o negócio quer ganhar dinheiro e faturamento. E aí você pega uma ação trabalhista, eu já passei por isso e já vivi isso em várias empresas. Ela te mina energia. Sim. Porque você está com foco do negócio, né, em expansão, em prospecção e tudo mais. De repente vem aquele negócio, aí tem toda aquela vivência que teve com aquele funcionário. O que ocorreu, né? Porque teve um atrito para acabar o contrato. E aí isso te mina, né? E às vezes é mais fácil você pagar um pouquinho mais para não entrar na briga, porque a briga vai ter um custo maior. Principalmente de energia, que às vezes eu falo muito de energia, porque assim as pessoas não faz essa comparação. Não é o dinheiro, e sim a energia que você deixa de prosperar ou prospectar. Exato. Porque essa energia o dinheiro não paga. Porque até você voltar, porque um sentimento, ele traz uma emoção, a emoção traz um sentimento bom. O sentimento ruim, ele traz uma emoção ruim, traz um sentimento ruim que leva vários dias para você tirar ele. E isso é uma energia de, às vezes, uma ação trabalhista. Perde o foco. Porque aquilo ali consome, dependendo do nível, né? Se você deixar o negócio correr solto, ele vai travar sua conta, enfim, elas são muito rápidas, né? Então é algo que a gente precisa realmente prevenir. Mas a gente esteve conversando aqui, existem riscos, né? Mas você tem algumas formas de prevenir também esses riscos, né, da ação trabalhista, que é o básico, mas que muita gente não faz. Eu já acompanhei muitas empresas que eu, como consultor, eu vou lá e vamos ver a pasta dos funcionários. Não tem o básico. Não tem um contratinho mínimo, não tem uma folha de registro, não tem documentos da pessoa, não tem nada. Então, assim, vai fazendo de qualquer jeito depois. E como melhorar isso? Traga aí um case para você, empresário, que às vezes está deixando alguma coisinha solta aí para você voltar lá no seu arquivo e ver tudo que você tem que fazer. A gente até falou de um checklist, né? Essa questão do risco, eu acho que é um dos meus temas preferidos dentro da área trabalhista, né? Depois da prevenção, estimar essa questão do risco. Quando eu me proponho a fazer uma consultoria jurídica, trabalhista, é justamente nesse ponto, porque muito frequentemente o empresário, ele toma decisões com relação aos seus empregados, inclusive ele vai saber o que é melhor para ele contratar para si, o que é melhor para ele contratar naquele momento. O que é importante ele ter em mente, ter claro, né? Qual que é o risco se alguma coisa ali não saiu como esperado?
fazer conta. Prevenir, né? E avaliar o risco, né, Avaliar doutora? o risco e fazer Porque às conta. vezes não avalia o risco. Muitas vezes não, né? Assume o risco, mas sem saber qual. Ah, você vai assumir o risco? Ah, você já fez conta quanto que vai custar se algo der errado? O pagamento por fora, as horas extras não pagas e não discriminadas no recibo. Esses são riscos que são assumidos e o empregador, o patrão, não sabe quanto que isso vai custar lá na frente. Ele não fez, se ele fez conta e sabe, ele pelo menos fez um colchãozinho. Porque se depois alguém entrar com ação trabalhista, ele ganhou um dinheiro aqui para poder ir lá negociar e fazer um acordo. Isso é algo que não é feito, né? Mas deveria, porque nós estamos falando de risco. O risco ele tem que ser calculado dentro de um negócio. É natural, não é? Quando eu vou, por exemplo, lançar um produto novo, Sim. eu analiso qual que é o risco. Eu tenho que fazer uma análise de mercado, né? O investimento, a programação. Eu vou mudar de endereço, eu vou mudar de negócio. Analisa o risco, não se faz? Sim. Na área trabalhista é a mesma coisa. Eu vou assumir o risco de fazer algo que eu sei que a legislação ainda não contempla, não está correto. Ok, é um risco que você, assim, calculado, você sabe que você está assumindo o risco. Você tem colchão para pagar isso lá na frente? Eu acho isso, assim, muito elementar dentro de uma empresa, de qualquer empresa, de qualquer negócio. Isso é básico, deveria ser considerado também. O risco trabalhista Sim. tem que ser considerado. E assim, doutora, são coisas pequenas, né, que a gente falou do óbvio, mas assim, se você pega uma pessoa, né, do auxiliar administrativo, revisa as pastas, né? Eu acompanhei empresas que a pessoa não assinava o lerite, né, o recibo de pagamento, não tinha comprovante, não tinha nada. Ele colocava um papel impresso que vinha da contabilidade em branco. Tá pago. Colocava lá pago. Falei, como assim? Esse é um risco muito alto. Eu acho que as pessoas, talvez alguns empregadores, não tenham consciência desse risco, mas é algo muito ordinário dentro de uma empresa. Não é algo difícil de se organizar, é algo fácil de se implementar, né? Acessível e que efetivamente, se tiver documentada toda essa situação, essa condição, reduz muito o risco de uma condenação. Eu já não vou falar de um conflito, Sim. porque de um conflito depende de outras coisas, mas de uma condenação ou de uma sentença muito cara, sem dúvida, isso é 100% eficiente, trazer a documentação em dia. E aí, às vezes, essa pasta, ela tá ali 2, 3 anos sendo alimentada dessa forma. Aí vem uma ação trabalhista, aí é o caos, né? Aí não tem documento, vou ver. Prova, eu né? paguei daqui, paguei dali. Não acha. O advogado tem que fazer um milagre que não tem como. Não, a gente vai fazendo continha, assim, vendo por onde que dá. Olha, é triste trabalhar dessa forma, hein? Tem que cobrar até mais caro. Não, é triste trabalhar dessa forma. E hoje eu desafiei a doutora para ela criar um produto para ajudar o empresário nesse checklist. Eu vou nem dormir. Hoje ela está desafiada. Plantou um triplex aqui na minha cabeça. Hoje ela está desafiada porque é algo que é uma necessidade básica, mas todo mundo tem que ter. Aí você fala, mas... igual você perguntou, será? Eu estou falando para você que é certeza. Toda empresa que eu entro... É porque é ordinário, André, é muito comum. Toda empresa que eu entro, o básico não está sendo feito. A maioria. Se for pegar... Até aqui na consultoria, na contabilidade, a gente fala para o empresário, né? Ele abre a empresa. A primeira coisa que a gente pergunta, não, o que você vai trabalhar, tal, KNAI, não sei o quê. Nome. Ah, eu tenho um nome. Registrou? Não. Já é uma falha, mas tudo bem, vai atrás disso aí, a gente não faz, mas vai atrás, a gente indica, temos parceiro, enfim. Aí vai lá, você já fez o plano saúde ocupacional, né, os programas, Sim. Mas eu preciso, desde que você tenha um funcionário, você tem quantos? Né? Aí a gente instrui tudo, passa o cara, mas onde que eu vou? Não faz. Infelizmente, aí a hora que vem uma trabalhista, o funcionário sabe de tudo isso aí, que ele é muito mais esperto que o gestor ou o empresário, e ele pega nos pontos que falta. Então, por isso que eu falo para você, cria esse material, o pessoal precisa. É algo básico, mas não faz. Ah, porque eu não tenho conhecimento. Não, não é falta de conhecimento, realmente é falta de atenção. Sim. Né? Porque assim, um gestor, eu falo como consultor e também como gestor de empresa, eu tenho que saber de todos os pontos, porque isso é a gestão da minha empresa. Não é só pagar e receber. Muitos empresários acham que ser gestor ou ser empresário é pagar e receber. E esquece alguns pontos. Que isso vai dar uma diferença na hora que vir um problema.
Todo mundo sabe que ser empreendedor não é fácil e de fato Sim. não é, mas esse é um dever de casa elementar, Sim. é um cuidado elementar, assim como tentar pagar as contas em dia, pagar as contas em Sim. dia, é elementar ter uma documentação em ordem na área trabalhista. Mas vamos lá, Elvis. O que que realmente você faz, né? Porque você, vamos lá, sai de uma audiência pesada, né? Trabalhista, né? Aquele conflito, digamos assim, bem pesada mesmo. Aí teve testemunha, aí às vezes tem choro, né? Tem drama e tudo mais. Como é que você consegue desligar, né? Sair dessa energia ruim e realmente você como pessoa se conectar com você mesmo? O que que você faz? O que que você gosta de fazer? Para voltar à sua essência, né, e dar aquela tranquilizada. Sabe Og Mandino? Não tem um autor que escreveu Og Mandino? Não li Não ainda. leu ainda? Ele fala: não leve a feira para casa, nem a casa para a feira. Eu tento levar isso, né, na medida do possível mesmo. Então, quando Sim, chego em casa, eu desacelero mesmo. Se eu tiver a oportunidade, eu vou para a cozinha preparar algo para comer. Ou legal, sentar com meu filho para brincar. Hoje, isso me aterra, me desliga. Em legal, outros tempos, que eu não tinha filho, nada como estar na floresta, que eu gosto muito de fazer trilha, fazer legal. um esporte na água, era mais voltada para isso. Hoje sou mais caseira, então assim, sentar com meu filho no chão para poder brincar no final do dia é luxo. Ah, é bom demais. Me Legal. desconecto mesmo. Quantos anos ele? 6. 6 anos, nossa. O meu mais novo tem 16 hoje. Ah, Mas estamos aí, mas é realmente a criança, né? Ela tem uma energia que ela chora e ri ao mesmo tempo, né? E depois, como adulto, a gente, quando tem um problema, a gente carrega ele por muitos dias, né? Eu já aprendi, né, nos treinamentos, a gente faz muito isso de se motivar e automotivar e realmente fazer a transição de energia. Mas não é fácil, por mais que você usa recursos, né? A neurolinguística tem, sim. neurociência tem, motivações e tudo mais, muda o estado, muda o espaço e tudo mais, mas não é fácil. Mas uma criança tem essa alegria, né? Então, e é algo que a gente precisa, né? Voltar a ser criança, né? Lembrar desse momento para a gente desconectar, porque um adulto ele absorve tanta coisa que é só da cabeça dele, né? Às vezes o Sim, conflito é dele com ele mesmo, porque ele quer se precaver de tudo e aí ele vive controlar tudo. aquela tensão que não vai acontecer. Eu tava até fiz um treinamento agora, o pessoal até da igreja me pediu para fazer com os líderes lá, e assim, 90, eu fiz pesquisas, 90 é mais, 90% dos problemas estão só na nossa cabeça. 90% do caos que a gente cria é da nossa Eu cabeça. ouvi isso em terapia. Ouvi isso em terapia. É muito, se você for a fundo, é muito maior. Eu estou falando 90 para ser generoso, mas é muito maior. Eu acompanhei a última pesquisa que eu fiz um treinamento mês passado, é 97. Eu estou sendo generoso, 90. Então, assim, nós criamos um caos. E a gente vive esse caos, né? Não vou morrer, não sei o quê. É algo que está só na nossa cabeça. Só que o ser humano, por uma emoção, ele cria o sentimento e cria o comportamento. Uhum. E esse caos vai para a empresa, né? E esses riscos, ele vai ser aflorado, né? Então, assim, o empresário também precisa disso. Porque, Elvis, não sei se você acompanhou, às vezes a gente vê relatos da equipe, mas vem da liderança. E o empresário que não entende que ele passa isso para baixo. É comportamental. Sim. E ele não entende porque se ele não mudar, realmente a empresa dele, você vai fazer uma consultoria jurídica, eu vou fazer uma consultoria administrativa, a gente vai implementar, treinar, mas é dele que vem. Mas a consciência é o detalhe. Não sabe que ele precisa. E às vezes eu mesmo entro em empresa, a gente faz treinamento, faz tudo, mas assim, tinha que treinar o líder. E o líder fala: não, você treina com a equipe que eu vou não sei aonde. Você acredita que isso acontece? Eu acredito que você já viu também. Acredito, né? O líder, ele tem que se conscientizar da liderança, do poder da Sim, liderança, né? É muita responsabilidade ter uma empresa, ter um corpo de empregados. sim, E isso, essa postura, ela tem que estar imbuída disso. Não é fácil, mas tem que ter um propósito por trás de sim, tudo. Então, e aí eu digo para você que aí eu me satisfaço enquanto profissional.
enquanto advogada, quando eu tenho a oportunidade de tocar uma empresa, né, ou um líder que atua com propósito. Sim. Nem todas as pessoas chegaram nesse ponto ainda de entendimento. Mas quando a pessoa entende que aquele negócio dele tem um propósito e trabalha com propósito, isso faz toda a diferença, né? Sim. E falando em propósito, né? Missão, propósito, o que você traz pra gente? Você como empresária, advogada, pessoa, o que te traz esse propósito assim que realmente você fala, não é isso mesmo? Tem 3 esferas que eu aprecio estudar e me relacionar com isso mesmo na minha área profissional, que é a sustentabilidade e a responsabilidade social. Isso é um propósito hoje dentro do meu negócio. Eu quero tocar empresas para transformá-las nesse aspecto. O que é uma empresa sustentável? Quando a gente fala de riscos, reduzir riscos quando isso é possível. Sim. Quando não for possível reduzir, mitigar ou compensar. Uhum. E quando for possível, eliminar. Então, existem 3 espécies de riscos, né? Sim. Os que são possíveis eliminar, aqueles que são possíveis reduzir, e os que não pode reduzir nem eliminar, compensar. Então, quando a gente fala de sustentabilidade dentro de uma empresa na área trabalhista, é uma empresa que é sólida. Não vai ser uma ação trabalhista, um acidente de trabalho, uma ação por doença do trabalho, que são ações muito caras e onerosas, que vai transformar aquele negócio em algo inexistente, que vai gerar uma falência, uma recuperação judicial, uma quebra, uma venda. Então, nesse sentido, me toca se eu puder transformar aquela empresa para que ela tenha esse despertar. Uhum. E a responsabilidade social é quando o líder da empresa, o patrão, percebe que aqueles empregos se relacionam à vida daquelas outras pessoas. Sim. E atua de forma a transformar a vida do empregado e a vida daquelas famílias. Tem muitas empresas que atuam dessa forma, com uma responsabilidade social no sentido de pagar um salário justo, de pagar o que é de direito, naturalmente exigir também, naturalmente, porque isso Sim. faz com que todo aquele negócio... É uma troca, né? Tem que ser compensado os dois lados. Qualquer relação só vai se sustentar, e a gente volta a falar de sustentabilidade, se houver reciprocidade. Então, o empregado entrega aquilo que ele foi contratado, a força de trabalho, a intelectualidade dele, e o patrão paga por isso. Então, o meu propósito se faz quando eu consigo transformar empresas, chegar nesse ponto. Posso parecer sonhadora, mas já que estamos falando de propósito, existem empresas que trabalham assim. E é algo que a gente fala muito hoje, e tem que se falar, né, na cultura da empresa, mas existem os ambientes, né, mais flexíveis, que quando a cultura é bem montada, isso atrai. Né? Se você for pegar uma empresa que tem uma cultura forte e ela expande isso externamente, ela vai atrair funcionários pela cultura. E às vezes você vê muitas empresas e empresários reclamando que não consegue ninguém, né? Aquela mesma história, né? Tá difícil gente e tal. Realmente não tá fácil porque o mercado a evolução é muito rápida, né? A informação é muito rápida. Então hoje o funcionário que ele não tem uma qualificação definida, ele fica pulando de galho em galho, né? É normal isso. Só que se você tem uma cultura forte, se você tem processo definido, isso atrai. Então aí você também fideliza mais pessoas. Retém. Mas aí é aquela sustentabilidade também. Não adianta eu querer pagar pouco e exigir a qualidade de um funcionário, né? Um exemplo, o produto mais barato, ele não tem como ser comparado com o produto mais caro. Você quer qualidade ou você quer preço? Né? E o empresário às vezes é assim, ele vende algo muito caro, mas ele paga muito barato. Então é a mentalidade, né? É a consciência. O empresário às vezes não vê que quando ele vai buscar um funcionário, um colaborador no mercado, ele acaba pagando mais porque ele está pagando pouco. E o turnover é caríssimo, né? Mandar empregado embora e contratar outro é caríssimo. É treinamento, é tempo, né? Não é só dinheiro, é muita coisa. E aí você vai perder nos resultados da empresa. Isso mesmo. O faturamento vai cair, né? O custo dele com o RH vai aumentar, né? A planilha dele. E aí você perde qualidade também na entrega, dependendo do prestador de serviço, ou até mesmo o produto, né? O produto, às vezes, o produto pode ser que ele saia do mesmo jeito, mas ele pode diminuir a produção
ou a Isso, entrega, isso mesmo. né? Mas dentro desse assunto é algo muito complexo falar, né? De repente o empresário ele fala advogado trabalhista. Eu estou do outro lado também como empresário. A gente só imagina o advogado que defende o funcionário e não vê que existe a parceria como seu serviço. Eu acho isso tão curioso, é a segunda vez que eu ouço isso hoje. Mas é uma mentalidade comercial, né? Você não vê, não se é divulgado um parceiro trabalhista, que você é um parceiro do Sim, empresário. sim. E normalmente você fala assim, advogado trabalhista, o cara fala, nossa, esse aí que acaba ferrando a gente. Porque ele não viveu a experiência, né? Que é algo que você está trazendo, né? Um Isso, diferente, né? Uma isso. prevenção, uma diferença de tipo assim, eu estou junto com você para evitar isso. Pensar estrategicamente para evitar Sim. aquele tipo de problema. Ou para tomar uma decisão que às vezes precisa ser tomada. Sim. E aí, como toda a questão do legislativo trabalhista muda, altera, Sim. tem a interpretação dos juízes, você precisa de segurança jurídica, o advogado muitas vezes é a pessoa habilitada para te entregar isso. Então a gente pensa estrategicamente analisando leis, analisando o que a justiça vem interpretando naquele caso. Esse é o nosso papel, é o meu papel. E tem uma alteração para acontecer, né? Falando sobre Dos feriados. trabalhos no domingo, feriados, né? Tem algo novo para aparecer aí. Eu já vi assim as manchetes, né? Tem algo para ser publicado. Mas tem uma modalidade nova, né? Que aconteceu também, que no Brasil, home office, né? Então é algo também que tem trazido uma certa preocupação, né, para empresários. Facilitou de um lado, né? Ficou mais barato, às vezes eu não preciso de uma estrutura, mas assim, eu consigo manter a produtividade? Ainda tem essa pergunta aí, se consegue se fazer a mesma coisa, né? A gente tem esse movimento ainda, mas como advogada, qual é a recomendação que você traz de repente para um controle de jornada para um home officer como funcionário, né, registrado CLT, para o empresário que ele possa, né, ajudar ele nisso? Primeiramente, isso tem que estar estabelecido em contrato de trabalho. A possibilidade daquele empregado trabalhar em home office, ela tem que estar prevista desde o início no contrato. Se não estiver, precisa fazer um aditivo. Para fazer esse aditivo, precisa do consenso do empregado. Então, tem todo um caminho para se trilhar. A partir do momento que se estabelece, nós vamos fazer home office quantas vezes na semana? 5 dias, 3 dias, 2 dias? A forma de se controlar a produtividade, ela se dá por sistemas, né? Nos equipamentos que são utilizados. Se esse equipamento for da empresa, se utiliza um tipo de regulamentação documental. Certo. Se esse equipamento, esse computador, for do empregado, é outro tipo de regulamentação que deve ser utilizado. E é possível a automação desse controle da jornada por aplicativos, né? Por programas que ficam instalados na máquina. É isso que tem se utilizado, né? Que os empregadores têm se utilizado para controlar essa questão da medir a produtividade. Eu até estava acompanhando, tinha uma empresa que ela trabalhava com vendas, né? E eles contrataram um aplicativo que no celular ele fazia uma selfiezinha lá, não sei, que ele fazia uma marcação e com isso ele marcava a rota e tudo mais, né? Sim. Tem várias plataformas que ajudam, né? Tem o controle de horário, controle de jornada para o vendedor externo, para o trabalhador externo, por aplicativo no celular. A questão é, esse celular é de quem? Porque se o celular for do empregado, existe todo um mecanismo de regularizar aquilo ali. O recomendado, por causa da privacidade. O recomendado é que seja da empresa, né, doutora? Exatamente. Porque assim você tem um controle maior e você tem riscos menores. Exatamente. Você consegue controlar mesmo de forma mais efetiva. O equipamento do empregado é do empregado. O empregador precisa de licença para mexer. Sim, é o contrário, né? Exatamente. É meu, eu que tenho que liberar para me trabalhar, né? Exatamente. E às vezes não tem esses termos aí, e aí vai de qualquer jeito, né? E aí você está infringindo a privacidade além da LGPD, né? O empregador corre um risco grande aí, voltando no risco, né? Já fica aí numa situação de vulnerabilidade. Porque eu acompanho muitas empresas, né? A gente tem algumas plataformas aqui que ela também é online, só que nós temos físico. E colegas, né? A gente teve uma convenção agora, a maioria dos colegas hoje usam home office.
né? Só que é aquele home office, né? Que você sabe que o risco está escancarado, né? Ele está pensando o seguinte, não é mais barato. Realmente é mais barato, né? Porque um funcionário dentro de uma empresa tem um ar-condicionado rodando, né? Tem a máquina, ele tem que ter uma estrutura, o espaço, né? Ele tem que ter também coisas mínimas, né? Local para água e tudo mais, enfim. Então, eu vejo muitos fazendo isso, mas com risco totalmente aberto, né? E às vezes não veio nada, não, nunca tive problema, mas às vezes não é esperar o problema, né? É a mentalidade que o povo fala assim, não, mas brasileiro é assim, ele só resolve depois que acontece o problema. É reativo, não é preventivo, é da cultura, né? O brasileiro é reativo. E assim, não é, a gente né, acaba, eu tenho comigo assim, se não posso ajudar, eu também não vou contar historinha para massagear meu ego. Mas isso é algo que é uma pessoa que está enganando ela mesma, né? Você fazer algo de ficar assim, não, mas amanhã eu faço, né? Aquela velha história, né? Como é que é? Ferreiro, espeta de pau, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Então, assim, muitas pessoas, é aí que vem a mentalidade de que não é um empresário, né? É um amador. É um aspirante a empresário, porque ele tem que ter uma mentalidade de tipo assim, se eu tenho um negócio para gerar dinheiro, eu vou estar alimentando uma cobra para me picar, né? Eu já sou o contrário, eu uso a prevenção, porque é o seguinte, já é um erro e eu começo errado, o que eu estou esperando? O caos, né? E às vezes, na hora que vinha um problema, que a gente vê vários problemas, um exemplo, a gente teve algo que não tem nada a ver aqui com o assunto, mas teve um incêndio muito grave aqui, e mais de 600 empresários perderam suas empresas, né? Um local que pegou fogo. E estranho, até no frio, né? Foi num frio, tipo assim, aparentemente ar-condicionado não foi, mas com certeza foi elétrica, né? Só pode ser, né? Sim. Mas, assim, é algo que poderiam ter previsto, né? De ter pelo menos um seguro. Ah, mas não tem seguro porque não tem adequação adequada, né? A gente está para isso. Então, assim, hoje você faz uma loja num shopping, você tem que ter todo o sistema de aviso de fumaça, sensor, tem os encanamentos de água. Então, assim, tem tudo isso. E, às vezes, o empresário, ele vai indo, né? Tá dando certo, time que tá ganhando não se mexe. Assim. E infelizmente a gente vê o caos. E acontece, às vezes com pequenas coisas, né? Às vezes a gente está aqui, de repente o funcionário muda a ideia dele, ele sai. Isso. E ele tem uma rusguinha do empresário. São muitos fatores, né? Sim. Às vezes até alguém que está próximo a ele que o influencia para tomar uma decisão. Né? Ele nem quer, ele trabalhou lá 10 anos, Sim. Ele não quer, mas alguém fica, mas você não vai mesmo entrar? Veja bem. Tá rico, o cara tem dinheiro, isso não é nada para ele. Você vai ganhar um dinheiro para fazer isso. E aí ele acaba se deixando influenciar por outras pessoas da sua esfera, Sim. que tomam decisão, que influenciam na decisão. Sabe uma coisa que você falou agora, eu lembrei que eu ouço muito quando você falou, é um amador, não é empresário? Infelizmente eu escuto muito. O empregador falar assim, o dono do negócio, o patrão falar assim, mas ele é um menino bom, eu cuido dele como se fosse meu filho. É como um filho para mim, eu fiz para ajudar. Tá certo ajudar, mas existem formas corretas de auxiliar, de que isso não se volte contra o próprio empregador. Você quer ver uma situação clássica? O tal do pagamento por fora. Eu aumentei o salário dele, pedi para ele fazer mais tal coisa, e aí eu aumentei o salário dele em, sei lá, R$400, R$600. Não colocou no contrato? Não, eu pagava para ele a cada 15 dias, para ajudar. Acabou de se complicar, porque a hora extra ficou maior, Sim. Não tá paga e ficou mais cara. E outro ponto também, doutora, que a senhora pode trazer aqui. Eu dou uma gratificação para o meu funcionário esse mês. Ele mereceu. Mês que vem eu dou outra. Mereceu. Mês que vem eu dou outra. Pois é. Agora eu vou cortar porque ele não merece mais. Como é que fica isso? Pois é. Como é que isso estava documentado? Como é que essa tal gratificação foi documentada? Então, isso a gente vê com muita frequência. Sim. Né? E a gratificação, dependendo do jeito que ela entrar no pagamento, ela já incorpora. Incorpora. E aí acabou. Dependendo da forma. Mesmo após a reforma, né? Porque a reforma deu uma flexibilizada. Mas ela não pode ser recorrente, né? E hoje muitos usam recorrente, né?
E aí tem outras, tem umas formas que dá para se conceder uma gratificação com um cartão benefício, né? Sim, por exemplo. Fala um pouquinho hoje que, um exemplo, você pega o Instagram hoje, o iFood tá bombando de mídias sobre esse cartão benefício. Para alimentação. Isso. E realmente, o que eu posso fazer? De repente o pessoal aí não sabe um pouquinho, é possível, é legal, não é legal? Como é que é isso? Primeira coisa que eu acho que é pontual a gente observar é quando isso está previsto na convenção coletiva. Eu acho que isso traz uma segurança jurídica, porque existe uma previsão ali, porque isso não é previsto juridicamente na legislação trabalhista. Mas as CLTs, as convenções coletivas, elas possibilitam esse benefício através de um cartão, por exemplo, para alimentação, que não é o Vale Alimentação, né? É um cartão benefício. Esse pode ser suspenso, inclusive na época que o empregado eventualmente tiver afastado por motivo de doença ou tiver com atestado médico por uma situação que não está relacionada ao trabalho, esse benefício pode ser retirado do empregado. Eu não sei se é desse cartão que você está se referindo. É isso. Mas eu acho interessante essa situação estar prevista em convenção coletiva. Né? É um detalhe, até uma cliente nossa, né? Normalmente a empresa que entra, a gente passa todo um procedimento padrão que tem que ser feito, né? Lembra que a consciência e a decisão é do empresário. Eu falei para essa colaboradora, olha, dentro do sindicato, né, que essa categoria está, como se diz, seguindo, né, dentro da convenção, exige isso. Não, mas aqui ninguém faz, porque é um interior, né? Então eu vivi essa experiência. Não sei se você já passou por isso, mas assim, em algumas cidades não segue uma regra de uma convenção. Agora, por quê? Não. Só que não existe isso. Está assumindo risco. Não existe não tem consciência, mas está assumindo risco. E eu vou adiante. Nós tivemos um congresso na UAB recentemente sobre agronegócio. E estiveram aqui presentes uma pleiade de juristas. O ministro Gilmar Mendes, do STF, e 4 ministros do TST. E eles falaram abertamente, alguns dos ministros do TST disseram em tribuna que a orientação da Corte Superior Trabalhista hoje é validar as negociações. Então, mesmo a negociação individual. Por quê? Porque as duas pessoas estão negociando e ninguém melhor do que elas duas para saberem o que é bom para elas. O empregado precisa desenvolver essa consciência e essa maturidade, porque me parece que a Justiça do Trabalho também está caminhando para esse sentido. Isso foi dito lá. Então, precisa ter essa maturidade de conseguir, de alguma forma, se posicionar e negociar. Sobretudo, né? Quando o empregado é bom, né? Já tem consciência do seu valor. Então, se isso vale para negociações individuais, quiçá negociações coletivas. Então, os sindicatos precisam se fortalecer, e isso aí é um assunto para bem doído, né? Mas os sindicatos dos empregadores, assim como dos patronais já são, né? Mas os sindicatos dos empregadores deveriam se fortalecer, porque assim eles vão conseguir ter força, né, para representar e ter negociações que são justas, equilibradas, equivalentes. Porque a tendência hoje da justiça me parece que é nesse sentido. É bom a gente sempre baixa as convenções, porque cada cliente encaixa em uma, né? E a gente tem um norte, né? Dá para iniciar com algo dali. O que a gente fala? De repente a pessoa fala, não, esse funcionário vai ser tanto. Mas você deu uma olhada na convenção? Qual que é a base mínima? Porque assim, você pode até determinar o salário, mas você tem que seguir o mínimo que está na convenção. Né? Porque se você ficar abaixo da convenção, você está ilegal. Está assumindo risco. Tem que fazer conta de quanto que isso vai custar lá na frente, só isso. Né? E é muito engraçado, depois eu até quero ver se você tem algo desse nível. Né? Teve uma cliente que a gente começou a atender na contabilidade, e aí eu falei, mas como é que você paga seus funcionários? Não, são professores e tal, eu pago um salário mínimo e pago comissão. Falei, mas você deu uma olhada
o que que um profissional da área tem que ganhar de base mínima. Salário mínimo, para começar, é para empregada doméstica. E hoje é poucas que ganham salário mínimo, porque é uma base para nível de valores, né? É uma base, tipo assim, a gente, honorários e tudo mais. É uma sigla que o governo usa, mas pouca gente trabalha em cima. Ela pegou, pagava em cima de salário mínimo e comissão. Professor. São professores de uma área. E a gente falou, olha, você tem que fazer isso, você tem que implementar os programas, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ela falou assim, não, eu não vou entrar na sua empresa, porque vai ficar muito caro. Eu vou ficar do jeito que eu estava lá, porque você está me extorquindo com esses valores. Ou seja, a pessoa continuou trabalhando errado. A gente chegou para ela manter certo, para evitar problema, né? E a mentalidade não é essa. E aí você vê, pagando salário mínimo e comissão por fora. Professor. Nossa. Então você soma, né? Porque o professor, querendo ou não, ele tem um piso diferenciado vamos falar de uma doméstica, né? Vamos falar assim. Mas enfim, a mentalidade do empresário, às vezes, ela é muito fechada. Ela é no que ele acha que ele pode impor, né? E deixa de seguir algumas regras básicas. E aí está abrindo porta, né, para o risco e aumentando esse risco. E como trabalhar? Eu mesmo lavei minhas mãos. O que eu posso fazer? Se eu estou passando o procedimento. Isso eu nem entrei, digamos, imagina você fazendo consultoria, porque eu fiz o básico. Não chega a nível de um advogado que de repente vai realmente fazer um contrato bem feito. E aí o colaborador, o empresário, às vezes ele fica assim, mas quanto isso vai me custar? Ele preocupa em quanto ele está investindo e esquece que ele está reduzindo o risco e fica preso num valor pequeno. Essa é a mentalidade do empresário hoje, que ele não se moldou que o negócio é para gerar dinheiro, mas para evitar isso tem que se investir em profissionais que atuam na área. Que permite, né, avaliar isso e a tomada de decisão. Numa situação como essa, eu acho muito simples. Ela tomou a decisão, né? Sim. A gente apresenta, olha, o jeito correto de trabalhar é esse, a forma é essa, né? Enfim, a decisão é sempre do empresário. Mas ainda tem esses empresários, ainda tem essas posturas, né? De tipo assim, é do meu jeito, né? Não tá dando certo, fica tranquilo. Aí você fala, como que eu fico tranquilo, né? É a hora que às vezes você acaba demitindo um empresário, né? Como cliente. Sim. Porque como é que você vai fazer um negócio certo que não tá certo? Você já teve essa experiência também? De demitir um cliente por não querer fazer certo e você não tem como fazer errado? Olha, eu já tive experiências muito positivas, né? Um cliente como esse, ele vai chegar para mim, no meu escritório, a hora que a ação trabalhista aconteceu. Né? Então, se a gente conseguir superar ali a parte inicial da estratégia da defesa, de como nós vamos trabalhar com isso, vai ser meu cliente, senão não vai ser. Sim. Né? Porque ele não vai atuar no preventivo, né? Ele vai atuar mesmo no reativo depois que uma ação já aconteceu, né? Mas eu já tive oportunidades muito felizes, eu já trabalhei com uma empresa, eu fiquei muito contente de atuar, era uma indústria madeireira lá no interior, e eles foram acionados por um advogado pedindo adicional de insalubridade por excesso de ruído. Na primeira ação, o empresário chamou o técnico de segurança do trabalho, junto com a gestora da empresa e comigo, que fazia advocacia, assessoria jurídica da empresa. Conversamos sobre esse problema e o técnico de segurança do trabalho desenvolveu um equipamento de proteção para reduzir o ruído das máquinas nas máquinas. Né? Esse empresário, por um acaso, não era brasileiro, né? Mas tinha um negócio lá no interior e nós conseguimos desenvolver uma tese e com as ações futuras elas morreram, acabaram, porque o empresário acoplou e reduziu dentro do limite legal os decibéis que aquelas máquinas faziam, acabando com a possibilidade de ações recorrentes dentro da indústria. É outra visão, a gente chama de equipamento de proteção coletivo, porque o uso
do EPI, Tampãozinho, aham. ele impede que as pessoas se comuniquem, né? Sim. Uma pessoa Ele impede o ruído, mas também o barulho reduz a total, né? qualidade de vida dentro, de convívio dentro da E empresa. incomoda, né? Vamos Olha que pensar bem. solução fantástica. Querendo ou não, eu já fiz vistorias em algumas empresas que às vezes você tem que se vestir de todos os EPIs para sim, você entrar numa é um fábrica. incômodo, E aí você imagina, é algo que não tem como, mas uma fábrica a céu aberto quase, né? Uma madeireira, Sim. que ela não é totalmente Esse fechada. caso também era uma madeira. Soa muito, né? O calor ali, tem vários incômodos. Mas é algo que o empresário precisa, né, ter essa assessoria. E às vezes ele fica com medo da assessoria, achando que um advogado trabalhista é caro. E essa é a mentalidade que ele Cara, precisa. uma ação trabalhista, né? Como essa, né? Doença do trabalho. Essa é cara. E ainda ela vai pegar essa tese, todos os advogados vão replicar em todos que entrar. Aconteceria isso. Todos que entrar vai replicar. Ele eliminou esse risco. Eliminou o risco. E hoje normalmente é uma prática do mercado, né? Se sai alguém daquela empresa por algum motivo, todos usam a mesma coisa. Eu tenho estratégia para isso, mas não posso contar. E olha só. Como encontrar... Desculpa. Como encontrar Elvis nas redes sociais? Vamos falar de novo um pouquinho, porque o que você publica ali que traz assim uma perspectiva de como lidar com isso? Qual o conteúdo que você tem lá? Esse conteúdo voltado muito para o risco trabalhista, para esse desenvolver de consciência, basicamente o que eu trago lá, né? Tem algumas questões práticas, pontuais do dia a dia, né? E o que eu gosto de tocar nesse assunto, para despertar consciência mesmo, é redução de riscos trabalhistas. E como é que é ser blogueira e advogada? É impossível. Porque o advogado ele é muito técnico, né? Assim, poucos são mais despojados, né? Assim, falantes, ele é mais fechado, mais sereno, mais sério, conservador, né? As vestimentas, né? A atividade leva a isso, né? A gente está quebrando alguns paradigmas, sim. Mas assim, o mundo bloggers, né? Vamos atualizar assim, o Instagram, né? De um advogado, e também tem as limitações também, né? A OAB deve ter alguns... Né? Mas assim, é um desafio, né? É um desafio, não é? Eu tenho equipe que me auxilia nisso, né? O meu Instagram nem era profissional até um ano atrás. Eu utilizava mesmo de forma recreativa. E depois tocando nessa situação de propósito e acabou, o próprio mercado foi direcionando para isso. Então o meu Instagram acaba sendo uma vitrine profissional mesmo. Sim. E eu conto com pessoas que me auxiliam a desenvolver isso, porque eu ainda não dou conta, não, e eu sou um pouquinho reativa aí com... Mas é o hábito. Eu falo para você que assim, teve um mês que eu estava muito bem ativo. Gente, eu perdi o hábito. Eu tenho que me policiar, porque assim, o negócio de consultoria, né, contabilidade, financeira, são assuntos muito, vamos falar assim, secretos, né? O cara não vai falar para mim que ele tá sobrando dinheiro, pelo contrário, que ele tá tendo problema com dinheiro, ou seja, tá perdendo dinheiro, tá tendo um caos lá, né? Eu não posso publicar isso. Eu não tenho como falar pro cara, dá um sorriso aqui, vamos tirar uma selfie. O cara veio aqui porque ele tem um problema maior que ele. Sim. Então, assim, é muito tenso. Então, assim, eu tenho que flexibilizar antes ou depois. Mas acaba entre uma reunião ou outra eu me travando de sendo consumido e não fazendo. Você também passa por isso de, tipo assim, perder time de... Nossa, podia publicar e esqueci? O tempo todo. O imã mesmo, eu não tirei foto. Olha só. O congresso foi maravilhoso. A hora que eu saí do imã, falei, vou publicar. Falei, ué, mas eu não tirei uma foto bonita no painel... Isso aconteceu. E para ir pro feed, né? Eu falei, eu tenho que colocar aquele congresso foi fantástico, sim, né? Em termos de inovação maravilhoso. digital, de negócios e de levar conhecimento para as pessoas, porque ainda que se diga que a advocacia está sucateada, que tem muito advogado, que não sei o quê, as pessoas ainda são muito carentes. Existem os destaques, né? Cada um tem seu destaque, né? Cada um tem a sua essência. Só que assim, hoje, se você não está dentro de um smartphone, a sua empresa, infelizmente, você está fora do mercado. Então, você precisa estar ali dentro. Mas, assim, é simples. Nós fizemos, eu e minha esposa, fez aniversário de casamento, 19 anos. Parabéns. Esquecemos de tirar foto.
Você acredita? Conversando e tal, não sei o quê. Esquecendo de marcar. Falei, amor, você não sabe. No carro, na hora de descer, cadê a foto? Você acredita? A gente esquece. Mas hoje, tipo assim, não é só para publicar, é realmente para marcar. Mas assim, é marcar algo, porque o público, você e tudo mais, a gente precisa disso, né? Como provas de conquista. E às Sim, vezes a gente esquece, às é vezes num verdade, evento, sim. né? Não é só mostrar, porque assim, às vezes a gente fica no Instagram mostrando só o meu trabalho, né? Mas eu também sou uma pessoa, eu também tenho família, né? Eu também tenho os perrengues da vida, então a gente precisa também alimentar a rede social porque é uma conexão de pessoas, né? É um network Sim, digital. é isso E mesmo. às vezes a gente esquece. E assim, igual você falou, antes era só o pessoal. E aí você entra pro profissional, aí você acaba deixando também o pessoal, que também tem que fazer parte, de uma forma mais serena, Sim. né? Mas também tem, porque as pessoas conectam com pessoas. Eu confesso que eu tenho dificuldade, isso aí. É, Tem um pouco de dificuldade. mas igual eu falei para você, eu mexo com isso, faço consultoria em empresa e tal, mas às vezes eu esqueço porque é uma sequência de reuniões e tudo mais, aí você fala, mas é historinha. Não é, esquece mesmo. Agora, você está aqui, um exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast. Se eu não fizer antes o storyzinho desse podcast, eu não Não faço. faz. Aham. Não tiramos foto, vamos tirar uma foto para marcar, cadê? Aí vai dar horário, a gente vai embora, mas a rede social a gente precisa encaixar ela na nossa rotina, que é um É um desafio. desafio. Dentro do empreendedorismo, É um quem tem desafio. negócio, inclusive a advocacia, é um É desafio. um desafio porque assim são um exemplo, são funções que você pega o hiperfoco, né? Você fica ali naquele movimento, naquele É, ali, e de repente você fala, nossa, passou o horário, eu não fiz, né? A única coisa, eu já vou colocar despertador. Não tem jeito. ah, Eu vou implantar o despertador para mim fazer alguma coisa, porque senão vai passar todo dia. Esses dias eu sempre faço o postzinho da caminhada ou da academia, né? aham. Até mesmo para mim ver Isso que aí eu falar, faço, isso aí nossa, eu faço. porque assim, tem dia que você não quer nada, né? Tem dia que você acorda e fala assim, não, Uhum. eu quero ficar aqui. Mas eu falei, cara, eu não vou fazer isso, né? Vai, tá doendo, vai com dor mesmo. E depois você vê que era uma energia ruim que você tava, não era uma dor física, é uma energia. Eu vivo isso, né? Então assim, aí eu faço, falei, nossa, se eu não fizesse, eu não ia fazer o exercício, ia ficar levando essa perrengue o dia todo. Só que a gente esquece de fazer isso também com hábitos, principalmente na rede social, né? De ter o hábito todo dia de fazer. E é preciso, né? Um exemplo, nós estamos aqui falando dos nossos negócios, né? De algo porque ele ajuda outra pessoa. Sim, E às vezes a gente deixando de fazer isso, a gente para de ajudar também. exato. Até uma pessoa falou para mim, você não foi na academia hoje? Mandou no direct. Falei, eu fui, esqueci de tirar foto. Falei, olha, você que dá força para mim na academia, faz o Já favor de ouvi isso. postar. Faz o favor de postar, porque se você parar, eu vou parar. Eu só tô indo porque você tá indo. Você entendeu? Então, assim, o movimento que é uma rede social. E principalmente, o que você tem, ninguém tem. Você pode falar de uma forma que vai cativar somente algumas pessoas, né? Você vai atrair algumas pessoas. Por mais que você falasse, mas tudo que eu faço, um advogado pode fazer, mas não do jeito que você faz. Essa questão da singularidade é algo É, que toca no propósito de cada um, né? É a sim. vontade O de algo brilho no maior, né? olhar, um exemplo, quando você fala do seu serviço, você brilha no olhar. Então, porque tem pessoas que são vazias mesmo, tá? Tem pessoas que estão pelo dinheiro e você vê que não tem fundamento, não tem aquela emoção, sabe? Assim, não tem aquela energia no conduzir. Mas quando você pega uma pessoa que tem essa energia, você não compra o serviço, você compra isso. Você É, fala, cara, essa pessoa, ela vai cuidar da minha empresa igual ela fala. Eu não preciso de mais ninguém. Então é isso que nós precisamos realmente passar na rede social. Eu não sei se você já acompanhou, né? Porque no começo a gente fica olhando para a câmera, né? Fica até estranho. Depois você vai reduzindo e sendo mais natural. Mas essa naturalidade a gente também tem que conquistar ela, na rede que social. na rede social. Eu vejo que eu melhorei bem, né? Mas antes era mais robozão. Só que assim, ainda precisamos melhorar mais porque é o cotidiano. Um exemplo, a gente só é bom no que faz repetindo, né? Sim, concordo com você. Repetindo. Mas estamos aqui falando com a Elvis, uma advogada que
tem especialidade aqui, principalmente você que precisa de uma pessoa para evitar problema, você tem que falar com ela. Porque ela vai trazer aqui hábitos que às vezes você não está fazendo dentro da sua empresa, trazer processos que você esqueceu de fazer para que evite, principalmente uma trabalhista, mas às vezes os conflitos, né? Às vezes também, né, aquele desconforto entre o que eu devo, o que eu não devo, porque às vezes é normal, um funcionário entra numa empresa, o empreendedor ele delarga e joga, né? Ele não traz ele para a empresa, faz um alinhamento, né? O procedimento, né? Faz uma integração com o trabalho, com a empresa, e a pessoa fica meio perdida. E às vezes aí começam os conflitos, né? Porque assim, será que se eu posso ou não posso, ou de repente ela faz e para. Aí a pessoa fala, não é proativa, ela fica parada, tem que ficar empurrando, mas a pessoa fica perdida. E às vezes um simples contrato, né? Uma descrição de função, um alinhamento, resolve isso, né? Um checklist ali inicial, né? Resolve essa questão. E isso de delargar que você colocou foi bem interessante, né? Isso sempre vai trazer um resultado ruim, né? A gente puxa mais para essa questão da responsabilidade de quem contrata, né? E aí é possível fazer isso dentro de um procedimento padrão. Sim. Por que não, né? Estabelecer dentro da empresa um procedimento. A partir do momento que eu contrato, ou um pouquinho antes, né? Porque essas coisas têm que ser ajustadas antes. Assinei o contrato, carteira de trabalho, ASO está em dia, entrou. Vamos passar ali, vamos conhecer, né? Sim. Todo o procedimento interno da empresa e deixar isso claro para todo mundo. E o funcionário, né? Ele precisa desse apoio até mesmo para saber as limitações, né? Isso. E como ajudar, porque às vezes ele não sabe nem como ajudar. Você sabe que eu tive uma situação que foi muito interessante, muito boa, em termos de resultado, que é algo que eu gosto de entregar. A dona de um empreendimento com 5 empregadas entrou em contato comigo, porque 2 delas estavam grávidas. E ela tem uma atividade que necessariamente não é possível, era época de pandemia, e a atividade dela, as grávidas não poderiam ficar em home office. E ela começou a ter muitas dificuldades decorrentes disso, muitos problemas decorrentes disso. Além da preocupação. Uma empresa com 5 empregadas e eu tenho 2 grávidas, nossa, ao custo disso. E ela falou, Elvis, eu queria que você deixasse muito claro para mim, vamos fazer uma consultoria? Eu quero uma consulta jurídica. Eu vou sentar, ela sentou comigo por 2 horas e o que ela me pediu foi o seguinte, me marcou muito. Eu quero que você deixe muito claro para mim quais são os meus direitos. Um empresário. Eu quero que você deixe muito claro, 10 anos de empresa, deixe muito claro para mim os meus, em relação às grávidas, claro, os meus direitos. Aí nós marcamos essa reunião, nós ficamos conversando por aproximadamente 2 horas, desde o ponto inicial, que é comunicação, como ela estava se comunicando, até isso foi objeto da nossa conversa e da minha orientação. O que ela me disse muito tempo depois é que depois daquela consulta, o negócio dela mudou. A vida dela mudou porque ela ficou mais tranquila. Sim. Ajustou a forma como ela ia conduzir as comunicações, ajustou a equipe, porque aquilo trazia um desequilíbrio muito grande em termos de sobrecarregar as outras, ajustou a equipe, que ficou mais redonda. Ela ficou mais calma porque ela conseguiu conduzir essa comunicação de forma mais clara e ter um momento dela de paz, de sossego, de tranquilidade. E trouxe um resultado bom para o negócio dela, independente daquele problema que ela resolveu. Sim. Foi para o futuro. Então, às vezes, uma consultoria pontual, e é muito comum a gente encontrar empresários que ainda tem um mito, vou colocar 2. Primeiro, de que advogado é muito caro. Eu acho que não é por aí, né? Porque caro é a sua tranquilidade. Caro é o problema. Caro é o seu negócio, né? Caro é o problema. Né? E a segunda é de que o empregado tem todos os direitos. Ele tem muitos direitos, mas o empregador também tem os direitos. E é preciso encontrar o equilíbrio dessa balança para que as coisas funcionem de forma sustentável. E dentro de uma consciência é mais fácil de trabalhar. Um dos nossos objetivos hoje, dentro de uma consultoria, é primeiro abrir a consciência do empresário.
igual eu te falei, né? Eu fiz treinamento coach, PNL, Enneagrama, perfil comportamental, por quê? O empresário, ele tá muito armado. Tudo que eu estou falando, quase tudo que eu estou te falando aqui, eu estou partindo do pressuposto de um empresário que já está, infelizmente, é um empresário que já está num nível de consciência mais avançado. O que não está, ele vai achar que tudo isso que eu estou falando é história da carochinha. Não, e tá tudo bem. então assim, ele vem muito armado, ele é muito fechado, né? E aí tudo é muito caro, a mentalidade Isso, dele é complicada, porque tudo é caro, ele não vê uma prevenção, um investimento para prevenir algo que pode ocorrer muito mais caro. Então a gente tem trabalho de fazer essa consciência, né? De primeiro abrir um pouquinho a mente dele, pouquinho, só para entrar uma ideia e germinar alguma coisa, né? Isso. E trabalhar isso para evitar o problema. Isso. Porque hoje eu ainda vejo algo mais profundo. O empresário, ele contrata uma empresa de recrutamento e seleção e joga. Eu quero uma pessoa assim. Recrutamento e seleção faz o processo, manda, não, esse cara é assim. E só. Muitos não, por mais que o recrutamento e seleção fez tudo que ele queria, né? Porque se você fez uma análise de perfil e tudo mais, você tem uma pessoa bem lapidada pela função que você quer. Uhum. Só que mesmo assim não tem como delargar só para recrutamento e seleção fazer, ou às vezes o RH da empresa. Porque a função é diferente, a liderança é outra, e ele não vê. E depois, na hora que ele vai agir com essa pessoa, ele tem problema. Porque ele deixou, na hora que ele precisa, às vezes ele não consegue ter essa pessoa. E aí vem um conflito, né? Então, assim, essa delargação é um comportamento que acontece muito, principalmente no empresário, porque ele pensa assim, ó, tem muitos empresários que eu faço a consultoria e falam assim, quem está fazendo a gestão da sua empresa? Não, eu faço contas a pagar e receber. Ele acha que gestão é isso. Não vê a gestão de risco. Não tem gestão de risco, não tem gestão de pessoas. Principalmente, às vezes, se você tem um auxiliar administrativo, faz a gestão dos seus documentos. Pega ali, acompanha. De repente, cada 3 meses, vai revisando, porque assim, todo mundo arquiva, né? Mas como está arquivando? São coisas pequenas, mas e aí? Às vezes ali é um probleminha que está crescendo, né? Ou um caos que vai acontecer, porque de repente se vir algum problema, ele não sabe nem onde estão os comprovantes. E coisas pequenas. Coisas pequenas. Outra, algo pequeno que acontece, mas tem melhorado, porque o sistema ajuda agora, né? Os planos de saúde ocupacional, né? Os programas, ele ajuda, só que tem pessoas que esquecem de fazer o ASO periódico. Não fazem, muitas Você empresas acredita? não se Altera a função, não faz. o ASO. Manda de férias, não faz. Essa questão de saúde do trabalho é extremamente sensível. E são coisas pequenas, mas às vezes ele fica com, hoje, R$ 35, às vezes, dependendo, um ASO simples, né? Uhum. Economizando nisso, um problema muito maior. Um problema muito maior na frente. Tá se entrando uma nova plataforma aí também de comunicação, Dessas já tem que ser feito um cadastramento. Não está sendo exigido, mas eu acompanhei agora essa semana, a gente recebe essas notícias, né, pela contabilidade, que poucos estão aderindo a ela, porque não tem penalidade. Só que a comunicação vai ser ali, né? Como é que é o nome? E-social? Dentro do E-social criaram uma sigla. SST? Não, criaram uma sigla nova de uma plataforma que tem que ser cadastrado aí, eles estenderam para agosto agora. Eu até esqueci o nome, mas é algo que assim, o empresário, ele precisa estar atento a essas funções. A gente já notificou o pessoal para fazer, a gente está até acompanhando, mas assim, não tem penalidade, mas vai ter uma comunicação lá, que o E-social vai usar. E você sabe assim, às vezes a gente fala, não tem penalidade. No entanto, se ocorrer de sofrer uma ação trabalhista, a não apresentação dessa documentação regular pode ser interpretada contra o empregador. Sim. Uma situação clássica. Uma lei de 2022, eu sou apaixonada por esse tema, porque eu acho que ele envolve socialmente, entra na questão da responsabilidade social das empresas. Uma lei de setembro de 2022, a lei emprega mais mulheres, não sei se você acompanhou, ela instituiu a obrigatoriedade de empresas com mais de 30 funcionários incluírem no seu programa de acidentes do trabalho uma palestra anual preventiva de assédio sexual, assédio moral e discriminação.
Agora é obrigatório que as empresas com CIPA façam esse treinamento pelo menos uma vez por ano e isso esteja documentado. Tem multa? Não tem multa ainda. Sim. O Ministério do Trabalho não vai bater lá perguntando cadê a sua palestra anual. Sim. No entanto, se um empregado entrar alegando na Justiça do Trabalho, alegando que sofreu assédio moral ou assédio sexual ou qualquer espécie de discriminação e a empresa não tiver o treinamento, muito provavelmente a tendência do juiz vai ser no sentido de entender que ela é culpada porque ela deixou de aplicar o treinamento. Então essa interpretação ela vem sendo, isso aconteceu também num caso que eu acompanhei de uma grande empresa que não tinha um lugar para a empregada amamentar, ela não tinha um local específico para amamentação. E isso foi utilizado como fundamento de uma decisão que acatou o pedido dela de rescisão indireta. Então, a ausência de obrigações que a princípio parecem que não são tão importantes para grandes empresas, empresas mais organizadas, mas elas podem ser interpretadas de forma negativa contra a empresa numa ação trabalhista. Um exemplo simples, todo programa de saúde ocupacional tem as palestrinhas de segurança no trabalho. Sim. Pega um daquele ali para ver se está preenchido. São poucas empresas que fazem. São poucas empresas que têm a conformidade legal, né? Porque é o seguinte, a pessoa vende o programa e ela já inclui a palestra. Tá lá, já tá dentro do pacote. Só que ela fica o seguinte, não, aí você me liga pra gente fazer e agendar. E acaba não fazendo. E tá tudo ali, ela já até pagou por aquilo, mas não agenda. É lógico, é uma culpa tem culpa também da empresa. Mas vão deixando, e você pega um programa daquele, a pessoa paga e guarda lá, tipo assim, se vier alguma fiscalização, tá aqui. E nem lê o que tem ali, né? Quais são os IPs corretos, às vezes ela vai comprar IP que ela acha, ela não segue o programa. Porque ela não teve uma análise, quem vendeu deveria ter feito. O técnico tem que fazer. Ou o empresário ter curiosidade, de repente falar, me explica aqui o que eu tenho que fazer. E não vê, às vezes vai fazer um ASO, não vê que ASO que tem que ser feito. Porque cada risco tem um ASO diferenciado, né? Você tem exames ali que tem exames mais complexos dependendo da função. Mas são pequenos erros que não faz, tem uns preenchimentos ali, não fazem. É um papel que é arquivado. A maioria das empresas. Então são pequenas coisas que às vezes a empresa até paga, investe, mas ela não usa nem para o benefício dela, porque se tiver preenchido significa que ela teve, né, ela utilizou do investimento. E às vezes ela só tem e acaba não também ajudando, porque se der algum problema, não tem aquilo ali. Mas assim, é a mentalidade do empresário, né? Então a gente precisa ajudar eles a entender que não é só dinheiro a empresa, né? A gente tem que fazer uma gestão de outras coisas também, ou ter responsáveis que façam. Exatamente. Né? Não só tipo assim, não, eu paguei, tá tudo certo. Quando que é? Toma, os empresários é assim, não tem tempo. Quando que é? Ele compra, mas ele não usa. E ele está comprando um documento que ele não vai ser útil, às vezes. Ele tem, mas não usou, não declarou. Deixando o dinheiro na mesa, perdendo dinheiro. Exato. Então, mas assim, o empresário ele precisa, Elvis, assim, como nós, né? De realmente mostrar para ele essa necessidade, entender que o advogado não é caro, o advogado é um parceiro, né? Exato. O advogado ele vai trazer soluções, não só resolver problemas. Porque às vezes a gente, falando como empresário, imagina advogado com resolver problema. Se eu não tenho problema, não preciso de advogado. Pelo contrário, né? Hoje a gente trabalha isso como consultoria, onde eu entro, eu já fala, ó, você tem isso, você tem aquilo, tal, como é que é feito? Que bom, André. Porque, senão, infelizmente, o trabalho que eu estou fazendo, às vezes, não vai interferir, isso aí não vai interferir no meu trabalho. Só que se a empresa tiver um problema ali, aí sim o resultado interfere. Então a gente faz uma análise, né, completa, porque a mentalidade deles é essa, né? Advogado, não tem nenhuma ação, não precisa de advogado. Né? É uma visão. É um consciente coletivo antigo, antigo. Mas precisa ser mudado. Então, precisa. E como eu falo para você mudar isso, infelizmente é rede social. Porque você não tem como chegar em todo mundo. Não. Olha só, né? Nossa, agora você me pegou. Porque realmente agora você me pegou.
Não tem outro caminho, né? Não tem. Para falar para um universo de pessoas, Sim. senão por ali. Porque se você, o empresário, só para você ter ideia, às vezes a gente vai em algumas empresas, a coisa mais difícil é achar um empresário ali. Porque o empresário, ele é algo secreto. Não, quem que é? Não sei o quê. Às vezes a gente vai em interior, a gente faz uma visita, atender um cliente, a gente visita outros clientes, né? Fala, nós estamos aqui fazendo, a gente faz aquele corpo a corpo ali, né? Prospecção ativa mesmo, delícia. antiga, né? Então, assim, solquete, raiz, chega ali, aí o povo olha, né? Normalmente eu vou de blazer, o pessoal fala, doutor, ou de repente, assim, tem alguma coisa aí, eu fiz alguma coisa, o que é que está acontecendo? Ele tem medo, o empresário tem medo de uma visita de um profissional. Tem, porque ele se sente assim, ele né? se sente... cobrado tanto, de tantas formas. Então, assim, se chega alguma pessoa assim, fala, mas o que ele quer? Será que é que eu fiz, né? Já pensa. Então, assim, a gente às vezes vai levar uma solução para ele, mas ele tem receio de se abrir ao novo. É muito tradicional, muito fechado, né? Muito solitário no começo, mas a gente precisa mudar isso. Então, nós estamos aqui realmente para isso. E você que está nos acompanhando aqui, nós estamos aqui com a Elvis, ela trouxe case, trouxe situações, nós falamos aqui sobre o mundo empresarial com advocacia trabalhista apoiando e evitando os riscos. Porque às vezes você só fica aí no incêndio, então está aqui uma profissional que te traz soluções. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, Borges Consultoria, Labrasa Burgo, hamburgueria de 200 gramas, rodou o VT ali. Agora estamos aí com a Goebel Mídias, a empresa que traz todo a mídia digital, né? Todo o trabalho para o digital, você que está querendo iniciar ou melhorar, que você já está no digital. Temos aqui a Seguralta, Ponto Cuiabá, seguro, plano de saúde e previdência. E também um patrocinador da Nipoflex, nós vamos deixar aqui o acesso para você aqui na descrição desse vídeo, para você procurar. Um grande abraço ao Alex, que veio aqui e nos trouxe realmente esse presente. E agradecer a Elvis também, né, pelo tempo. Olha, 1h e 31 minutos, parece que foi 30 segundos. E a gente nem entrou em assuntos assim, não deu tempo de falar nada, mas sempre assim, o gostinho de voltar vai ter, mas você vai ter que voltar mesmo. E sempre trazendo esses assuntos, quero agradecer a sua contribuição para o empresário que às vezes tem esse receio de advogado é caro, não é caro. Ele é um investimento para evitar e conter problemas, né? Fazer aquela análise que você precisa. Uma consultoria jurídica, que às vezes você ainda não fez, tem aqui a profissional. Agradecer, deixar você manter aí as suas considerações e honrar pela sua presença para você voltar. E não esquecer de deixar seu Instagram, a gente vai deixar na descrição, mas você realmente trazer algo para esse empresário, sempre com o seu canal, né, de trazer essa consciência. Porque nós precisamos realmente ter consciência do que precisamos. Porque às vezes a gente acha que não precisa de nada, porque não aconteceu. Mas nós precisamos sim, né? André, na verdade eu que agradeço aqui a oportunidade que você dá, a abertura aqui, nesse trabalho bacana que você faz de apoio para empresários, para empreendedores. Muito, muito curioso, né? A gente se conecta com pessoas que a gente tem mesmo uma energia, né? Uma sinergia, porque é bacana trabalhar e falar de pessoas que gostam e que buscam propósito e que acreditam nessa questão de sinergia entre as pessoas, propósito dos negócios, nível de consciência diferentes, né? Entre empresários, liderança, postura de negócio, de responsabilidade. Eu me conecto com isso. Então, eu sou grata a você pela oportunidade. Espero que tenha contribuído aqui para o seu trabalho. Com certeza, né? tem muito case. 1h e 30 minutos aí para você voltar lá e pegar passo a passo. E lembrando também, Elvis, que até mesmo aquele estudante que não sabe que área vem, né? E por quê? E às vezes ele só vê o caos, né? Porque às vezes a gente vê uma trabalhista, a gente só imagina o caos. Na verdade, você não trabalha com caos, você previne o caos. Olha que legal. Eu trabalho com organizações e eu gosto de organizações, né? Melhorar elas, né? Sim. E trazer propósito para essas empresas. Isso me toca, isso me motiva. E o seu Instagram, como é que a gente te Elvis procura? Coutinho, @Elvis Coutinho. E ela tem um desafio agora, ela vai ter que lançar um produto que eu já falei para ela aqui, vocês acompanham aí, vai ter um produtinho
que você, empresário, não tem. E é fácil de adquirir, e a Elza vai pôr para vender, ela vai descrever esse produto em breve. Eu ainda quero que você faz o lançamento aqui. Pronto. E fala, ó, Borges, foi do seu podcast que você me desafiou, que é algo que todo mundo precisa, e você que é empresário está deixando de fazer, tem aqui a solução para as suas angústias não acontecer mais como a empresária teve, mudar a mentalidade, mudar a vida. E é isso, né? Essa é uma missão. Eu penso assim, Elza, minha missão é treinar, transformar e potencializar pessoas e empresas. Porque eu não posso só trabalhar com as empresas se eu também não deixar o CPF forte. Exatamente. Porque a empresa sendo forte, o CPF tem que ser mais forte ainda, porque é ele que manda energia, né? Então é uma missão, então esse canal realmente é para empresários, trazer cases, colegas, amigos. Por mais que a gente falou muito pouco, mas a conexão foi muito grande, é uma parceira e tenho certeza que vai contribuir com o nosso escritório, com o propósito que nós temos, né, de trazer soluções para empresários. A Borges Consultoria é isso, a gente trabalha com um grupo de empresários, grupo de profissionais, que cada área ele vai resolver algo que o empresário precisa. Nós temos a nossa expertise, mas temos colaboradores e colegas que traz isso, porque assim, de repente um empresário, eu preciso de um advogado. Eu faço questão de trazer pessoas do meu conhecimento, por quê? Porque eu sei que vai ser bem atendido. Estão alinhados, né? Estão alinhados. Com aquilo que você desenvolve. Porque assim, tem pessoas que falam, eu não gosto de recomendar não, eu não sei se ele vai dar ruim. Eu já, pelo contrário, eu conecto com pessoas que eu sei que vai dar bom. Porque o ruim, a gente sabe que já existe. Só que tem pessoas que têm receio, sabe assim, o cliente é meu. Então não vou recomendar para ninguém. Eu, pelo contrário, o meu cliente ele tem que ser bem atendido por outras pessoas também. Porque eu posso levar a solução para ele, nem que eu não ponha dinheiro no bolso. O intuito não é esse, mas ele ser bem atendido. Exato. Resolver o problema ou melhorar o processo, né? Mas obrigado e quero agradecer você também que esteve conosco até agora. Não esqueça de deixar o like, nos seguir, né? Estar aqui inscrito no canal e mandar esse podcast para empresários, empreendedores que têm aí alguma demanda na área trabalhista, mas não só no problema da ação, mas sim como prever, né? Que você vai acompanhar todo o podcast que a doutora está trazendo aqui, coisas que você pode fazer no cotidiano, reduzindo o seu risco e até mesmo evitando, né? Então, esse podcast é para você. E deixar você também com um gostinho de quero mais, que ela vai voltar aqui com certeza com outros assuntos. E, se possível, até com o lançamento digital que ela vai fazer. E você que esteve conosco, não deixe de acionar o sininho, receber novas notificações, porque o próximo podcast, com certeza, é a sua necessidade. Te vejo no próximo episódio.